Aí vence as ameaças, verbal, vai pegar lá. Não, a gente vai jogar em qualquer lugar, vai ter tranquilidade. Vamos guerrear, cara, vamos fazer um grande jogo. Eu acho que lá eles têm a possibilidade deles, mas tem 10 minutos. Eles não admitem. Uma equipe de Roraima tá lutando com eles. Eles não admitem. E eles vão deixar de roubo. A gente tem que ganhar. E aí é a hora que a gente vai, nossa velha estratégia, sabe? O placar do jogo não tem nada a ver. Do domínio de jogo que teve o Paysandu no primeiro tempo. E antes de... Aliás, eu mudo. O que é essa Copa Verde? Acho que essa Copa Verde tem que ser revista. O que está acontecendo? Acho que falta alguma coisa, porque a gente vê que a Copa Verde, do jeito que está... Bom, pegando o gancho do que você falou, boa noite a todos. Realmente nós fizemos o primeiro tempo assim, de domínio total absoluto, né? Foi uma amostra da evolução que a gente vem tendo. Você falou com relação à questão de organização, de VAR, essas coisas, do segundo tempo ou da nossa equipe? Não. Primeiro, sobre VAR, que não tem, eu acho que o VAR ia decidir. Né? Pois é, sem VAR para revisar lance, né? O próprio lance lá do Quintana, eu estava distante, vou ver com calma, mas segundo os jogadores ali dentro de campo foi gol. Mas enfim, o primeiro tempo excelente e o segundo tempo aconteceram muitas coisas, né? Que tornaram o jogo difícil no final, né? A expulsão do Quintana, a infelicidade da lesão do Kevin, né? O goleiro precisou sair, muitos acontecimentos assim que a gente não controla. Mas assim, serve de aprendizado o segundo tempo, futebol é coisa séria, o jogo nunca tá ganho. Né, tem um pênalti, uma bola na mão sem querer, às vezes erros que é involuntário, que não é intencional, e infelizmente a gente terminou ali, eu acho que com os acréscimos de 8 minutos, mais de 10, 20 minutos com 2 a menos, né? E a equipe deles é uma equipe muito briosa, uma equipe muito que não desiste da partida. Esse time, né, tirou o Remo da competição, né, tirou o Manaus, o Amazonas, 2 clubes de Série B, fez um jogo muito forte aqui contra o Grêmio, né, que dispensa comentários. Eu acho que se não tivesse acontecido tantas, né, situações que fogem ao controle, nós poderíamos ter saído aqui com a vitória. Mas enfim, ter humildade, paciência, ficar feliz pelo primeiro tempo, aceitar os acontecimentos do segundo e tirar isso como aprendizado. Para a gente não se perder mentalmente, em alguns momentos a gente ficou um pouquinho mais agitado ali, a gente precisava aumentar o poder de concentração, porque nós já estávamos com 1 a menos, depois ficamos com 2 a menos. Mas enfim, vamos decidir em casa agora. E os jogos, Escudeiro, de ontem? Os vexames, né? Pra mim, o Paysandu deu vexame ontem. Rapaz, no chat aí veio dizer que você falou um negócio sobre o atacante do... Foi a varada do Rossi. Não dá pra entender. Aí eu não, até queria defender, mano. É que eu achei gostoso. Daí os melhores momentos, olha aí. O Papo começou bem, né, gente? Não, o primeiro tempo do Paysandu foi avassalador, quase de almanaque, assim. Pouco foi atacado, muito atacou. Fez um 2 a 0 que é um dos placares mais perigosos, se não o mais perigoso do futebol. Só que eu não sei o que deram pro Paysandu lá no vestiário do Canarinho, do estádio Canarinho, que o time não voltou pro segundo tempo. Impressionante a queda de rendimento, a queda de performance do Paysandu na segunda etapa. E somado a isso, o Paysandu sofreu com lesões. O Pedro Del Valle, Matheus Nogueira, Kevin. Já não tinha Brian Borges, já não tinha PK, já não tinha o Borassi. O time ficou ali... Ficou um time misto, né? Ficou um time misto, ficou um time alternativo, principalmente do meio para frente. E aí, quando você tem a situação de um goleiro sem ritmo de jogo entrar frio, como o Alisson entrou, e dê de César o que é de César. Antes de falhar, o Alisson vinha sendo fundamental para a manutenção da vitória de 2 a 1. Defesas muito importantes, difíceis, só que no chute mais despretensioso, que um goleiro com ritmo de jogo ou encaixa ou manda para a linha de fundo, ele rebateu para frente, e aí o atacante do São Raimundo, que me fugiu o nome agora, ele só fez complementar para o gol. E aí... Railson? Não, o Railson foi o primeiro. Não, foi o primeiro. Acho que foi o... Não vou recordar agora. Olha aí, foi essa varada que eu fiquei nervoso. Olha a varada do Rossi, tu viu? Mas precisa encher a boca, mano. Varada não enchia. Fiquei com a boca toda cheia por conta da varada do Rossi. Não queremos detalhe. Tá. Tá. Mas foi isso. Então, o Paysandu...
Ontem, para mim, o contexto do jogo foi o esperado, tá, Paulo Fernando? Apesar do São Raimundo ser um time inferior tecnicamente, e nada ruim com relação a isso, tá? Com todo respeito ao time de Roraima, mas tecnicamente, óbvio, é muito inferior ao Paysandu, mas vem numa temporada muito iluminada. Agora são 9 jogos, 5 empates e 4 vitórias. Então... Eu ia te lembrar esse detalhe, né? Olha só, são 2 pontos a ser analisados, tá? 2. Primeiro, o Paysandu faz 2-0 rápido num time que era considerado o bicho papão até então. Sim. Vendeu caro pro Grêmio Franco a parada. atirador, né? Amazonas. Vendeu caro pro Grêmio a parada. Eliminou o Remo. Eliminou o Amazonas. Eliminou o Trem na primeira fase. Então é assim. O 2-0 do Paysandu, quando o Paysandu fez 2-0, acho que surpreendeu muita gente. Sim, e da facilidade que foi, né, Paulo Fernando? Porque o São Raimundo ele não atacou no primeiro tempo, basicamente. Não vi nenhuma defesa do Matheus Nogueira na primeira etapa. Então, foi de surpreender o primeiro tempo do Paysandu, mas como a gente disse, o Paysandu não voltou para a segunda etapa. E isso é muito preocupante. Fisicamente, tecnicamente, taticamente, o time ficou perdido. O Giovani, mais uma vez, quando entrou, pouco agregou. E eu acho que o único ponto agregador do Giovani foi isso aí, ó. Que ele causou a expulsão do Belão. Ou o Belão causou a sua própria expulsão por conta de um chute em cima do Giovani. E foi só. O camisa... ali, ele começou a confusão e o chute foi no Rossi, né? Mas foi só o que aí o goleiro não vacilou. Joga essa bola Eu confesso pra vocês que eu nem tinha visto o lance. O Paysandu fez 2-0, eu desliguei o celular. Joga não vou mais assistir. Joga essa bola pra mas, fora. Caramba, cara. Paulo, aqui... assim, eu não vou aqui fazer... Não, eu não tô execrando o goleiro. Presta atenção. Pode ter sido gramado, tem um monte de coisa aí. Não, o que eu tô falando, presta atenção. Isso aí é ritmo de jogo. Ele vai, né? O goleiro... Eu tô falando... que qualquer um que joga nessa posição, o goleiro não rebate bola pra frente. Nunca, joga ela pro lado. É só isso. Nunca. E que ele tenha a recuperação dele, que é um grande goleiro. Não, é um grande goleiro, um goleiro que estava na Série A. Então a gente sabe que não está na Série A à toa. E tem potencial, ainda mais agora, que a gente não sabe o grau da lesão do Matheus Nogueira. Foi um choque ali, aparentemente joelho com joelho. E saiu de maca, chorando muito, com as mãos no rosto. Preocupa muito essa questão do Matheus Nogueira. O nosso internauta disse que eu falei que o goleiro de 5 chutes soltava 3. Não era com relação ao Alisson, mas sim ao Matheus Nogueira, que é um goleiro parede. Ele rebate todas, não encaixa nenhuma. Mas, no caso, foi o Alisson. E agora, Bed, ajuntar os cacos e focar já na partida aqui no Mangueirão, que deveremos ter um ótimo público no Colosso do Bengola, e o Paysandu continua como amplo favorito, ainda mais em casa, diante da sua torcida. Tem tudo para chegar à final, mas esse São Raimundo, do jeito que tá, não vou me surpreender se conseguir segurar o Paysandu e aí nos pênaltis ou numa bola vadia. E eles vêm para isso. Sim, sim. Para aquela famosa uma bola. Exatamente. E o Paysandu é interessante porque é um time que tá evoluindo. E aí, às vezes, a gente vê um jogo do Paysandu, ou então até um período quando se espera mais, né? Que não mostra mais tudo isso. Por exemplo, faz um jogo bom, entre aspas, contra o Remo, se defende na medida do possível e consegue gol no final. Contra o Castanhal, faz um jogo horrível, com 2 gols que foram achados ali. Não, foram dados pelo Castanhal. Dados pelo Castanhal, exatamente, achados pelo Paysandu. Não faz um jogo bom o Paysandu nesse jogo. Depois joga contra o Manaus, goleia por 4-1, talvez no melhor jogo da temporada do Paysandu, irreconhecível. E aí agora nesse jogo contra o São Raimundo, começa o primeiro tempo bem, envolvente, toca a bola no meio de campo, o Rossi e o Del Valle nas pontas jogando muito bem, o Marlon, para mim um dos melhores jogadores do Paysandu nesse tempo. E o segundo tempo... você se é permitido a ser atacado pelo São Raimundo de uma maneira como se o São Raimundo fosse o time de Série B e o Paysandu de Série D. É isso que não pode acontecer no Paysandu, e principalmente não pode acontecer essa regularidade também. São 11 gols sofridos na temporada já do Paysandu.